Bom dia, crianças. Agora nós damos continuidade, com a nossa aulinha de história, onde nós iremos abordar o conteúdo sobre período colonial e capitanias hereditárias, tá certo? Então vamos lá, acompanhando, realizando a leitura, observando direitinho as palavras que estão destacadas, que estão em negrito, tá certo? Então vamos lá com a tia vendo sobre o período colonial, tá bom? Então, o período colonial ele começou em 1530, quando Portugal toma posse do Brasil, certo? Então, quando Portugal tomou realmente posse, 1530, e terminou em 1822, quando houve a proclamação da República. Então, gente, presta atenção a esse detalhe. Período colonial vai de 1530 a 1822, tá certo? Quando houve a proclamação da República. Esse período foi o mais extenso da nossa história e foi nele que ocorreram muitas revoltas, pela insatisfação com o domínio português e a cobrança de impostos. Então, vamos observar aí esse primeiro parágrafo. Esse período ele é caracterizado, observem, pelas lutas entre europeus e indígenas e pelo processo de escravização dos africanos que foram trazidos para a lavoura de cana-de-açúcar. Então, gente, no período colonial, nesse período aí, vocês podem estar observando, nós temos aí a conquista, dos portugueses pelos, período pré-colonial, vocês observam na imagem aí o pré, foi de 1500 a 1530, que a gente viu nos conteúdos anteriores. E aí agora nós temos o colonial, que começou a partir de 1530, Quando Portugal realmente tomou posse, que até então a gente via aí a luta, para que Portugal realmente tomasse, iniciasse, o processo de colonização, para ver se acabasse mais com os conflitos entre esses vários países que estavam a disputar, as terras então descobertas, no caso, o nosso Brasil. Aí nós temos a segunda imagem aí, que são os escravos negros, os escravos que foram trazidos da África para trabalhar durante o período colonial, principalmente, gente, na lavoura de cana-de-açúcar, na agricultura, foi a atividade mais desenvolvida. A gente viu aí o período pré-colonial de 1500 a 1530, no nosso conteúdo anterior, que o principal aí era o que? A disputa, era o que? Era o pau-brasil, a madeira, a matéria-prima, o pau-brasil. Período pré-colonial, certo? Não esqueça, a tia até colocou a imagem aí. Quando o Brasil foi descoberto, Então, depois, agora, período colonial já mudou o quê? Para lavoura de cana-de-açúcar. E aí os indígenas, tinham muitas lutas entre os europeus, porque eles não queriam dar suas terras assim, para os europeus, quando chegaram aqui se apossando de tudo, tomando tudo, então houve muito conflito. E os indígenas não tinham o hábito de trabalhar em serviços assim pesados, Eles se retiravam, como nós sabemos, da natureza apenas o necessário para sua sobrevivência. Então, eles tiveram que ir, à procura, na África e trouxe essas pessoas para virem trabalhar aqui, Pessoas mesmo que foi bastante, que foram muito escravizadas. Nesse período, por volta do século XVI, isso período colonial, século XVI, século XVII, o açúcar era considerado um artigo de luxo na Europa e vendido por gramas nas farmácias, nas boticas, podemos dizer. Então, nós vimos lá no período pré-colonial anterior, que era o quê? A disputa, quem era o produto vendido a mais caro aí? Eram as especiarias, lembram? Então, aqui, período colonial, não esqueçam, é o quê? O produto mais caro, período colonial é o quê? O açúcar, que vem da cana-de-açúcar, certo? Então, assim, essa valorização da produção açucareira aumentava a procura por escravos, porque eram os escravos que realizavam todo o trabalho, para a produção do açúcar, como a gente vai já ver na imagem aí abaixo. Então, a cultura da cana-de-açúcar, ela foi responsável, observem aí o que está destacado, pelo povoamento do litoral e pela fixação dos colonos na terra. Então, as pessoas, nós sabemos que o início da nossa colonização, a descoberta aqui das nossas terras se deram pelo litoral, pelo mar aqui,
o litoralzinho, que é a nossa região, né, nordeste, né, tá muito, né. Então nós temos aí, e a fixação dos colonos na terra, né, se deu através da cultura de cana-de-açúcar. Então, nessa época, muitas cidades, observem, foram fundadas e as etnias começaram a se misturar, tá certo? Então, ó, as cidades, muitas cidades, inclusive nós vamos ver mais adiante, as cidades que foram construídas nessa época, que hoje são referência, as cidades destaques aqui no nosso país, no nosso Brasil. E aí as etnias começaram a se misturar, a gente já viu, né, a miscigenação, a mistura dessas etnias, a gente já viu bastante aqui nos nossos conteúdos anteriores, falando sobre a miscigenação, a mistura dessas etnias, a questão que nós sabemos que a nossa base, né, do povo brasileiro foram brancos, os europeus, os africanos, os negros e os indígenas, os nativos. Esse povo aí deu origem ao povo brasileiro. Mas juntamente nós sabemos que vieram vários outros povos também. Por isso que fala-se a mistura, né, de etnias, a miscigenação. Aí, meus amores, na primeira imagem vocês podem estar observando, né? Aí onde funcionava, nós temos a roça, plantação de cana-de-açúcar, senzala. Você pode estar observando aí nessa primeira imagem. A senzala era a moradia dos escravos, é uma casa meia escura, mal ventilada, certo? Aí nós temos a casa grande, gente. A casa grande é a casa do senhor de engenho, das pessoas que tinham poder, né, naquela época, podemos dizer, as pessoas ricas. Aí nós temos aí, eles têm a igreja, né, eles tinham hábitos de rezar. E temos a moenda aí. A moenda, essa casinha aqui, ó, perto da senzala, é o local onde tinha todos os equipamentos para fazer o processo, né, de fabricação do açúcar. Na segunda imagem, vocês podem estar observando aí como que era feito, né, o açúcar. Os escravos, vocês podem estar observando. Todo o trabalho, gente, era realizado de moer, de tudo era realizado pelos escravos. E olha que você pode observar direitinho aí que naquela época não havia nada de tecnologia. Hoje tudo é máquina, tudo é digital, tudo é muito rápido. E eles não. Vocês podem estar observando aí nessa imagem, dá para você ver peneirando, carregando, né, colocando os feixes amarradinhos aí de cana para poder levar para moenda, para poder moer, né? Então, e você vê aí, ó, o trabalho todo feito a manual, aí eles imprensando, né, tirando para tirar, né, a cana, a água, né, para fabricação do açúcar, certo? Depois levavam para caldeira para poder ferver aquela parte líquida do caldo de cana, como a gente toma hoje, né? Então eles tiravam dessa parte aí, ó, rodando aí, ó. Então, tudo eles realizavam, os escravos, tudo era realizado o quê? Na mão, tudo era braçal mesmo. Era como os indígenas, eles usavam, peneiravam, tudo era feito manual. Não tinha hoje a gente utiliza máquinas, liquidificadores, por exemplo, para moer o milho, por exemplo. Antigamente eles ralavam, certo? Então observem direitinho o trabalho realizado pelos escravos, pessoas que realmente tinham todos os seus direitos violados. Aí aqui nós temos agora sobre as capitanias hereditárias, certo, gente? Ó, o rei de Portugal, ele precisava urgentemente ocupar as terras aqui descobertas, né, o nosso Brasil, mas só que custava muito dinheiro e ele não tinha dinheiro suficiente para iniciar, para bancar a colonização, porque as nossas terras aqui no Brasil, elas eram desconhecidas. Eles não conheciam, né? Como eles desembarcaram aqui no início, no litoral, eles conheciam um pouco essa parte, né? E aí tava essa luta, esse conflito entre eles e os indígenas, eles querendo, os portugueses, né? Querendo se apossar dessas terras, né? E os indígenas bancando resistência, claro, porque eles eram os primeiros habitantes, eles foram os primeiros habitantes daqui e eles que moravam, que habitavam aqui. Então não tinha por que eles simplesmente ceder, né, para alguém desconhecido. Então, diante dessa dificuldade do rei de Portugal, né, ele de colonizar as nossas terras, não estava conseguindo, né, ele criou um sistema chamado de capitanias hereditárias. E o que foi isso? Essa imagenzinha aí embaixo. O Brasil ele foi dividido em 15 lotes de terras.
e foi doados a 12 donatários, certo? Donatários eram as pessoas responsáveis, né, da confiança do rei de Portugal para cuidar desses lotes aí de terras, para que eles não viessem a ser invadidos pelos outros povos, pelos franceses, pelos ingleses que estavam, né, na disputa por essa nova terra, né? Nós sabemos que até então nós tínhamos aí, ó, a partezinha amarela, a partezinha rosa, que nós vimos também sobre o Tratado de Tordesilhas, né? Ficou um lado de Portugal, o Brasil ficou um lado de Portugal e o outro lado da Espanha, não foi isso? E aí todos os outros povos estavam insatisfeitos com essa divisão. Então, por esse motivo, estavam tendo muitos conflitos. Muitas pessoas querendo invadir essas novas terras descobertas para saber realmente se elas tinham riquezas, para saber quais eram essas riquezas, certo? Até então desconhecidas. Então, os donatários, eles teriam de usar seus próprios recursos no desenvolvimento de cada capitania. Então, você imagine aí, certo? Então, capitanias hereditárias, foi quando o Brasil foi dividido em 15 lotes de terras. E esses lotes, eles foram doados, né? Foram dados para 12 donatários, pessoas da confiança do rei de Portugal, para que não deixasse que os invasores tomassem de conta das terras, né, do nosso Brasil. Então, e essas capitanias, eram chamadas de hereditárias, observe aí o segundo parágrafo, porque quando os donatários morriam, os seus descendentes assumiam a administração. Então, observem aí direitinho. Aí aqui a tia colocou só a imagem, né, mais visível para você observar direitinho. Nós temos aí as terras pertencentes a Portugal, no caso aí, o lado azul, o lado verde, desculpa, e as terras pertencentes à Espanha do lado amarelo, que inclusive desse lado verde aí, meus amores, desse ladinho aí do Oceano Atlântico, é chamado litoral, tá certo? Foi por onde iniciou o processo de colonização aí no nosso Brasil, certo? Aí nós temos aí todas as capitanias, né? Elas tiveram nome, você pode estar observando aí Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Itamaracá, Pernambuco. Observem bem aí a de Pernambuco. E na frente delas também tem o donatário, né? A pessoa que era responsável para cuidar desta capitania. Queria que vocês observassem aí a capitania de Pernambuco e quem foi, né, o responsável, né, por ela, Duarte Coelho. Mais abaixo, Baía de Todos os Santos, aí nós temos Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, aí nós temos São Vicente. Observem também aí embaixo, meus amores, São Vicente e por último Santana. Então você pode estar observando que tem também, né, 2 São Vicentes aí. E quem foi o responsável, né? Foi Martim Afonso de Souza. Então observe essas 2 capitanias aí, ok? Nós temos aqui o sistema de capitanias hereditárias, infelizmente não obteve êxito, não obteve sucesso, quer dizer, ele fracassou, não conseguiu prosperar, certo, gente? Então, muitos donatários, por que ele fracassou? Porque muitos donatários não se interessavam pelas terras que receberam, certo? E outros também porque não tinham recursos financeiros. O governo de Portugal simplesmente deu, mas queria que o donatário se virasse. E muitos deles não tinham recurso suficiente para colonizar, né, a sua capitania, que elas sofriam ataques constantes dos indígenas, franceses e ingleses, gente, certo? Então, prestar atenção. Como a tia falou na imagem anterior, para vocês observarem, as 2 capitanias apenas que prosperaram, quer dizer, só 2 que deram certo, que obtiveram sucesso, certo? Que prosperou. Foi a de São Vicente, que é o responsável donatário era Martim Afonso de Souza, e a de Pernambuco, que foi Duarte Coelho. Estão aí destacadas, observem, por favor. Então, e por que só elas 2 prosperaram, tá certo? Então, São Vicente prosperou devido ao cultivo da cana-de-açúcar e a criação de gado. Então, quando o Martim Afonso já veio para cá, ele já trouxe as mudas de cana-de-açúcar e o gado, que foi do que ele conseguiu produzir, né, para se sustentar, para se alimentar. E Pernambuco, gente, foi por causa também da plantação de açúcar, que na época, como nós vimos, período colonial, o açúcar foi assim um grande destaque, vendido nas boticas, nas farmácias, né? Era o produto mais caro da época, isso período colonial, o açúcar,
certo? Depois nós temos, assim, diante do fracasso do sistema de capitanias hereditárias, fracassou, não deu certo, né? O rei de Portugal estava enlouquecido sem saber como fazer. Então ele vivia o tempo todo buscando alternativas, uma solução para vir colonizar o nosso Brasil. Então, partindo do fracasso das capitanias hereditárias, ele decidiu participar do processo de colonização, criando um governo geral, que tinha como objetivo, qual era o objetivo do governo geral? Dar assistência a todas as capitanias em nome do governo português, tá certo? Então, aqui nós finalizamos o nosso conteúdinho de história. Então, vocês são convidados, gente, a pegar o nosso livrinho na página 103 e ler sobre o período colonial, né? Só uma página. Depois você lê 105 e 106 sobre as capitanias hereditárias, tá certo? Aí, logo em seguida, você faça a atividadezinha simples, fácil. Caprichem na letrinha que a tia vai ficar muito contente. Você faça a atividade da página 104, depois você faz 107 e 108. Isso no nosso livrinho de história, tá certo?